A casa 6 é a casa de trabalho, tá? Ela tem forte relação com a ideia da escravidão, tá? Embora hoje, em tempos antigos, né, a escravidão era uma coisa mais corrente, né, até legal, né? Então, por exemplo, no tempo de Roma, várias famílias ricas tinham escravos, né? Isso era uma coisa normal, né? E, e o escravo, o que que é? Uma pessoa de uma classe inferior e ele tem que cumprir determinados trabalhos, ele vai ter alimentação, ele vai ter um lugar para dormir, mas ele tem que obedecer, ele é subordinado. Só que hoje, nos tempos atuais, esse contexto da Casa 6 está mais ligado às pessoas simples, menos, assim, menos com menos dinheiro, menos recursos, né? E de uma certa forma, ganhando pouco, a pessoa é obrigada a se sujeitar. Às vezes está num emprego que o chefe não é muito educado, não trata bem, ou tem companheiros de trabalho que não são legais, mas a pessoa é obrigada a se manter ali e, às vezes, sofrer bullying, porque ela precisa do emprego. Então, agora, o contexto dos escravos do passado, ele se modificou para as classes mais inferiores, né? Só que essa casa 6 ela não corresponde só às pessoas mais pobres, tá? Ela corresponde também ao ambiente de trabalho. Você pode ser um funcionário público, ter um salário razoável, mas você está trabalhando no ambiente de trabalho, aquelas pessoas que estão à sua volta vai estar correspondendo à sua casa 6, né? Tá? Então, a situação de subalterno, ou seja, que você tem que obedecer algumas regras, tem que se sujeitar ao sistema, tem a ver com a casa 6. Tá? Casa 6 também tem a ver com os parentes. Tá? Aí veja bem, parente por quê? Aí vamos lá. A casa 3 nós vimos que é a casa dos irmãos, certo? Então, casa um, 2, 3. Casa dos irmãos, casa 3. A casa 4 é a casa da mãe, né? Então, se você contar a casa 4 como casa um, a casa 5 como casa 2, a casa 6 vai ser a casa 3, ou seja, os irmãos da mãe. Então, são pessoas que têm um laço de parentesco com a mãe, né? Então, os irmãos da mãe vão ser o quê? Os seus tios, né? Então, a casa 6 corresponde à família dos tios, né? Os seus sobrinhos, os seus primos, que vão ser os filhos dos tios, né? A família dos irmãos da mãe, ou seja, os seus tios. Tá? Então, casa 6 tem relação com parente. É a tensão mental, né? Porque a casa 6 ela mostra o, os nossos defeitos, tá? E vamos supor uma pessoa muito, é, muito agressiva, muito que explode rápido. Ela tem algumas explosões assim. Eu já conheci umas pessoas assim, xinga fácil, xinga o outro e tal. Ela, obviamente, que ela vai ter em algum momento alguém revidando aquela agressão toda, né? Então, na casa 6 tem os seus defeitos e automaticamente você sofre os efeitos dos seus defeitos, né? Pode ser.
Por exemplo, uma pessoa que tem mitomania, eventualmente ela vai ser chamada de mentirosa, né? Ou então vão falar de outra forma, mas vão de alguma forma dizer que ela está mentindo, né? Então, os seus defeitos, eles vão trazer problemas para você. Então, a casa 6 também é a casa de injúrias, né? Sua agressividade pode te levar a dirigir de forma muito acelerada e trazer acidentes, né? A casa 6 tem relação com a saúde, porque se você não tem uma boa relação com outras pessoas, de pensamentos e atos, isso afeta a sua saúde também, né? Então, doenças, acidentes, aflição mental, tios e tias, e ela tem a ver com o quadril, né? Alguma pergunta?